1964, o governo dos Estados Unidos, o Vaticano e um diretor brasileiro de filmes trash, tipo de terror B, acabaram acidentalmente formando uma aliança bizarra para ajudar a pavimentar um golpe militar no Brasil. Nossa, e soa muito como um roteiro de ficção conspiratória, sabe? Totalmente. Mas é exatamente onde a geopolítica e o cinema colidiram na vida real. E é uma colisão que, assim, deixou cicatrizes muito profundas na forma como a sociedade brasileira enxerga a moralidade, a religião e a própria política até os dias de hoje. A engrenagem por trás de tudo isso é fascinante. E é por isso que a gente está aqui. Boas-vindas a quem acompanha a gente nessa nossa imersão profunda de hoje. A missão é desvendar os bastidores dessa história a partir de um ensaio brilhante chamado Como a propaganda estadunidense do medo do comunismo ateu veio parar no Brasil. Um material excelente. Sim, escrito pelo pesquisador e PhD Jorge Guerra Pires. E olha, ao longo dessa investigação a gente vai explorar desde a Guerra Fria até a criação de personagens icônicos do nosso terror nacional. E também chegar no lançamento de novos livros e audiolivros do autor que dissecam o ateísmo e a sociedade de hoje. E antes da gente mergulhar de cabeça nos detalhes operacionais dessa propaganda toda, eu acho que cabe aqui um alinhamento que é fundamental sobre a natureza dessa nossa investigação. Claro, manda ver. É que o ensaio do Jorge Guerra Pires aborda temas altamente inflamáveis, sabe? Ele cruza religião e política o tempo todo. Ele cita governos, tipo de 64, líderes internacionais, presidentes mais recentes como Lula e o Bolsonaro, e também figuras religiosas, pastores influentes. Figuras que dividem opiniões. Exato. Então, o objetivo da nossa análise aqui é puramente sociológico e histórico. Eu quero deixar muito claro que a gente não está aqui para endossar nenhuma visão política, seja de esquerda ou de direita. Tampouco a gente está aqui para validar ou invalidar dogmas religiosos. É um olhar clínico, né? Perfeito. A intenção é única e exclusivamente dissecar as engrenagens dessas narrativas. A gente quer entender como as ideias que estão apresentadas nos textos originais moldaram o comportamento social no Brasil. Apenas relatar e analisar os fatos trazidos pela fonte. Com certeza. O compromisso é com a clareza e com a anatomia dos fatos. E, cara, a anatomia dessa história começa com uma ironia que é monumental, logo lá na Casa Branca dos anos 60. A eleição do Kennedy. E ao Vaticano. Só que aí o país vai lá e elege o John F. Kennedy. Que foi o primeiro presidente católico da história deles. Exato. E o nível de preconceito interno era tamanho que o Kennedy precisou ir a público, tipo, jurar que a lealdade dele seria à Constituição americana. E não aos ditames do Papa. Isso mesmo. Ele teve que convencer o próprio país de que ele não seria um fantoche de Roma. Mas ao mesmo tempo em que essa tensão interna toda rolava lá nos Estados Unidos, a política externa americana enfrentava um pesadelo geopolítico gigante, que era o avanço da influência soviética na América Latina. Nossa, o fantasma de criar novas Cubas pipocando pelo continente tirava real o sono de Washington. Tirava muito. E aí entra a estratégia. Tentar convencer a população latino-americana, que era majoritariamente pobre e muito desigual, a odiar o comunismo, usando argumentos sobre, sei lá, PIB, livre mercado. Teorias econômicas complexas. Isso. Simplesmente não funcionava. Era um conceito muito abstrato para a maioria da população. Então, para mobilizar as massas de verdade, era preciso atacar algo mais visceral. Eles precisavam de um pânico moral. Exato. Precisamente. E foi assim que os Estados Unidos, engoliram aquele histórico anticatolicismo deles e perceberam que a Igreja Católica era, de longe, a maior e mais eficiente rede de mobilização de massas aqui no Brasil. Então, eles financiaram e impulsionaram o que a pesquisa chama de o vazio vermelho. O vazio vermelho. Isso. E para colocar isso em prática, entraram em cena organizações como o IPES, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, e o IBAD, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. E olha, não eram só meras siglas, não. Não, eram estruturas gigantes.
Exato. Eram verdadeiros laboratórios de narrativas financiados por elites empresariais. A função deles era produzir e distribuir cartilhas, programas de rádio, pequenos filmes, tudo focado em criar um terror psicológico gigantesco na classe média. Ou seja, eles basicamente mudaram a embalagem do inimigo. O comunismo deixou de ser vendido só como um sistema econômico rival e passou a ser retratado como um mal diabólico e ateu. Uma força das trevas. Uma força das trevas que ia invadir os lares, destruir a família tradicional, fechar todas as igrejas. É muito louca a capacidade de adaptação estratégica deles. Fazendo uma analogia, é como se uma rede de fast food que é super famosa por vender carne, de repente decidisse vender um hambúrguer vegano só para dominar um novo mercado local, sabe? Nossa, sim, é uma ótima analogia. O governo americano não tinha o menor interesse em converter o Brasil ao protestantismo. Eles só, entre aspas, sequestraram o discurso católico conservador e criaram um ecumenismo de conveniência contra o inimigo comum. E a genialidade perversa dessa estratégia, como as fontes apontam, é que o medo de perder a liberdade religiosa e a estrutura familiar gera uma resposta emocional na hora, é imediato. O que a pesquisa do Jorge Guerra Pires demonstra com muita clareza é a natureza cíclica dessa retórica. Como assim cíclica? É que o lema Deus, Pátria, Família não foi inventado na década de 60. Ah, verdade, tem as raízes lá atrás. Sim, ele já circulava nos anos 30 em movimentos de inspiração fascista, tipo o integralismo brasileiro. Aí, em 64, ele ressurge blindado por setores católicos conservadores para justificar a intervenção militar. E, dando um salto para a atualidade, o texto mostra como esse mesmo gatilho emocional foi reciclado a partir de 2018. Com a ascensão da direita cristã. Exato, e de lideranças evangélicas. A mecânica do pânico moral sobre o fechamento de igrejas e a ameaça à família continua totalmente intacta. É a mesma lógica, só mudaram os atores. Só que o problema de criar um pânico moral baseado num conceito filosófico, tipo o ateísmo, é que o povo precisa de um rosto para poder odiar. Com certeza. O vazio vermelho, como eles chamavam, ainda era um fantasma sem forma. E a grande reviravolta dessa história que eu achei sensacional no ensaio é de onde veio o rosto perfeito para esse fantasma. Veio direto das telas do cinema nacional. Exatamente. Ali em 1964, coincidentemente o ano do golpe, o cineasta José Mojica Marins lança o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma. E ele apresenta ao público o personagem José Felzanatas. Eternizado como Zé do Caixão. O próprio. E o que a pesquisa ressalta, e que eu achei muito fascinante, é que o Zé do Caixão quase nunca olha para a câmera para declamar aquele discurso de eu sou ateu. Ele não precisa, né? Ele não precisa. Ele é a própria encarnação do materialismo absoluto na tela. Ele zomba do sagrado, ele agride os padres, atravessa procissões com total desprezo, e ele comete a heresia definitiva para a época, que é comer carne na Sexta-feira Santa. E toda a filosofia de vida dele se resume numa frase clássica, que está lá no ensaio. Que é? O que é a existência é a continuidade do sangue. Essa mesmo. É uma frase muito forte. Ela encapsula a negação total de qualquer plano espiritual. Tipo, para esse personagem não existe alma, não existe paraíso, é só biologia, reprodução e instinto. E ele ainda mistura esse racionalismo bem frio com uma psicopatia que é brutal. Mas, olha, eu tenho que dar uma de advogado do diabo aqui, porque eu tenho muita dificuldade de comprar a ideia de que isso foi uma ação coordenada. Como assim? Porque, peraí, a gente está falando do Zé do Caixão. O Mojica é um diretor independente, fazendo um filme de terror B, com um orçamento ridículo de baixo. Ele usava aranhas e cobras falsas, sabe? E o vilão é um cara de cartola com unhas gigantes. Como é que os censores militares, que eram a elite intelectual do regime, iam sentar, assistir a um filme trash desse e pensar, com certeza vamos usar esse cara como nossa principal peça de propaganda? Não faz sentido. Olha, esse teu questionamento é essencial para a gente entender a sutileza da censura daquela época. O que é fascinante aqui, segundo os textos, é que a resposta não é que houve um planejamento prévio de criar o filme. Não foi isso. Houve um oportunismo institucional. Tá. Elabora isso um pouco mais? É o seguinte, a ditadura militar era implacável com qualquer obra de arte.
Eles proibiam músicas, peças de teatro, livros inteiros. Só que o À Meia-Noite Levarei Sua Alma não foi varrido do mapa. A lógica dos censores foi usar a obra como uma propaganda religiosa reversa. Ah, entendi. Em vez de proibir e esconder, eles usaram como um exemplo pedagógico do que não se deve fazer. Perfeito, exatamente isso. A ideia dos censores era bem didática para a massa de manobra, tipo, vejam o que acontece com um homem que abandona Deus. Ele vira um psicopata. Ele se torna um monstro amoral, cruel e sádico. A mensagem que ficava subentendida era que, se o temido comunismo ateu vencesse e dominasse o Brasil, a sociedade ia ser governada por pessoas sem Deus, como o Zé do Caixão. Que loucura. E tem mais. O desfecho do filme serve perfeitamente para satisfazer a moral cristã da época. Porque o vilão não sai triunfante, sabe? Ele termina aterrorizado. Ele morre punido por forças sobrenaturais. O mal recebe o castigo divino. Isso. A censura permitiu a exibição porque o filme, no final das contas, castigava o ímpio e reafirmava o poder divino. Servia como uma luva para os propósitos deles. Nossa, e isso leva a gente à grande fratura moral daquela sociedade. Porque enquanto as pessoas estavam lá nas salas de cinema seguras, assistindo ao Zé do Caixão, sentindo calafrios com um vilão que era pura ficção, o que estava acontecendo de verdade nas ruas era muito mais assustador. Muito pior. As ruas estavam tomadas pela famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, Onde centenas de milhares de brasileiros marcharam com terços nas mãos, rezando, clamando por uma intervenção militar para afastar essa tal ameaça comunista e ateia. E é uma hipocrisia colossal que o material expõe de uma forma muito crua, sabe? demais. A massa cristã saía do cinema horrorizada porque o Zé do Caixão era violento, agredia alguém num bar de mentira. Mas aí ia para a avenida bater palma e legitimar um regime real que estava de fato institucionalizando a tortura, a morte e a repressão nos porões da ditadura. É o clássico truque de mágica. O truque do ilusionista, né? Exato. O ilusionista aponta freneticamente para uma mão, tipo, olhem para cá, olhem para a tela, olhem para o demônio no cinema para fazer com que as pessoas ignorem o chicote estalando na outra mão, que é a mão do Estado. É brilhante e assustador, porque o pânico moral é um anestésico muito poderoso para a consciência das pessoas. Quando se convence uma população inteira de que o inimigo é o próprio demônio encarnado, qualquer atrocidade que você cometer contra esse inimigo passa a ser visto como justiça divina. Vale tudo. Vale tudo. E esse espantalho moral, ele se expandiu para muito além do cinema de terror. A pesquisa traça um paralelo excelente com o cenário musical da época, trazendo o Raul Seixas para a conversa. Ah, o Raul, sim. Outro alvo clássico. Exato, porque assim como o Zé do Caixão, o Raul frequentemente recebeu a alcunha de Satanás ou Diabo pelas alas mais conservadoras, especialmente por causa de músicas provocativas, tipo Eu Nasci há 10 mil anos atrás. Essas músicas provocavam um verdadeiro curto-circuito na mente de uma sociedade que era tão rigidamente controlada. Sim, porque o Raul representava exatamente tudo o que o regime e a moralidade queriam silenciar. Ele era a honestidade pura, ele não se curvava àquele tradicionalismo cego e vazio. E é aí que a conexão no texto se aprofunda. O ensaio sugere que a grande ameaça que tanto o personagem fictício do Zé do Caixão quanto a figura real do Raul Seixas representavam não era tipo a veneração ao mal, era uma honestidade brutal. Eles não tinham o filtro da moralidade de fachada. Isso, eles não se escondiam atrás de falsos moralismos ou vernizes de santidade. Eles expunham o grotesco humano. E isso contrastava violentamente com uma sociedade que usava o nome de Deus para justificar violência, tortura e censura. Segundo a fonte, o diabo nesse contexto era só um bode expiatório conveniente. Era o rótulo que eles davam para qualquer um que não tivesse medo da liberdade. O que nos traz para o impacto de tudo isso no mundo de hoje. Por quê? Então, o que tudo isso significa para nós hoje, né? A grande sacada do trabalho do Jorge Guerra Pires é demonstrar que aquele condicionamento psicológico todo implantado lá em 64 não evaporou quando a ditadura acabou. De jeito nenhum. Ele sofreu mutações e ainda está super ativo. Sim, ele conecta o medo do ateu construído no passado
a realidade atual retratada pelas obras do autor. E, só para dar um contexto para quem está ouvindo a gente, o Jorge Guerra Pires é um pesquisador independente com doutorado em bioinformática. Ele já passou por lugares de peso como a USP, a Fiocruz e universidades lá na Itália e na Polônia. Uma baita bagagem acadêmica. Muito. E o que ele faz agora é pegar esse raciocínio lógico, a modelagem das ciências exatas e trazer isso para a escrita crítica. E essa abordagem brilha muito no novo livro dele, que está citado nas fontes, O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. Que faz parte da série Mente Ateísta. Isso, é o livro 2 da série. E apesar do texto ter uma seção super rica de anexos sobre o próprio Albert Einstein, servindo como uma biografia do físico, a premissa central responde a uma pergunta espinhosa. Por que figuras públicas brasileiras, até hoje, rejeitam o rótulo de ateu? Essa é uma pergunta excelente e expõe muito da nossa mídia. Exato. A provocação do livro é: por que figuras famosas e mega intelectuais, tipo Leandro Carnal ou Drauzio Varela, nunca cruzam a linha para se assumir abertamente como ateus? Eles dão voltas, mas não cravam a palavra. Por que o ateísmo ainda é tratado como algo mais tóxico do que, sei lá, líderes abusivos? O autor é que essas figuras públicas, por mais racionais e laicas que sejam, evitam a palavra ateu em rede nacional, porque a palavra ainda carrega o fantasma do Zé do Caixão. A sociedade ainda associa o ateu ao psicopata amoral. Totalmente. Fomos condicionados a associar a ausência de crença religiosa à ausência de moralidade básica. E o livro, reiterando sempre a nossa neutralidade aqui, foca num fenômeno sociológico muito específico que o autor descreve. Ele usa o exemplo do pastor Silas Malafaia. Aquele caso das doações na TV? Isso. As fontes citam que o pastor pode pedir aviões aos fiéis na televisão, de forma escancarada, e continua sendo uma figura de enorme poder no Brasil. Em contrapartida, quando figuras públicas assumem um ateísmo mais combativo, tipo o ativista Daniel Sotomayor, que debateu com Malafaia ao vivo na Globo... Lembro bem desse debate. Pois é. Figuras como ele acabam saindo da grande mídia, são marginalizadas. O paradoxo que o autor aponta é esse: a sociedade tolera uma manipulação financeira questionável, desde que esteja embalada no discurso da fé, mas pune com ostracismo quem diz simplesmente que não acredita em Deus. É uma cerca elétrica invisível. É impressionante. E para tentar romper essa cerca invisível, o material de hoje também traz outras recomendações do autor. Trabalhos que pegam toda essa lógica e aplicam de forma muito direta, tipo Gibíblia, A Fábrica de Absurdos. É o livro 1 dos Estudos Bíblicos para Ateus. Que tem uma proposta bem ousada, né? Muito. A ideia é ler a história sagrada, a história de Jesus, mas sob uma lente puramente ateísta e analítica. E o mais legal é a praticidade. O livro está disponível na Amazon em formato impresso. O impresso tem entrega Prime, chega super rápido e dá para rastrear de boa pelo site. E a política da Amazon é bem focada no cliente, então qualquer problema eles reembolsam sem burocracia. E tem a versão digital também, né? Tem, o Kindle, que aí, meu amigo, é compra e leitura imediata. E se você ler a amostra, comprar e se arrepender, a Amazon reembolsa na hora. E tem o segundo livro dessa linha, que é o Seria a Bíblia um livro científico? Ah, esse entra bem forte na argumentação contra o literalismo bíblico, onde a bagagem dele em bioinformática fica bem evidente para desconstruir os textos. Exatamente. E o que me chamou muita atenção nas notas do autor é o formato desse segundo livro. Ele foca muito na praticidade dos audiolivros. Ele está disponível no Google Play e no Google Books. São mais de 10 horas de duração, usando 3 vozes diferentes para melhorar a experiência de quem está ouvindo. E isso é uma revolução prática absurda para o dia a dia. A fonte até menciona isso, a revolução de ouvir livros durante caminhadas ou enquanto faz as tarefas de casa. Lavar louça, cozinhar... Exato. Antigamente, para ler um livro de crítica sociológica ou religiosa denso assim, você precisava de horas de silêncio e concentração sentada numa cadeira. O que, convenhamos, a maioria da classe trabalhadora simplesmente não tem. Falta tempo para todo mundo. Sim, então a capacidade de baixar o audiolivro no celular, não depender de internet, colocar o fone e consumir 10 horas de conhecimento enquanto arruma a casa... Enriquecer a jornada de forma super ágil. É democratizar o pensamento crítico.
É uma ferramenta perfeita para o perfil de quem acompanha as nossas imersões aqui, sempre buscando conhecimento novo de forma produtiva. Transformam uma rotina mecânica numa verdadeira janela de expansão intelectual. É fantástico. Bom, fazendo um grande apanhado das ideias da nossa jornada de hoje. A gente viu como a política internacional manipulou a fé aqui no Brasil. Eles transformaram um filme de terror super nichado numa ferramenta de cabresto moral para controlar a massa. E a gente também viu como esse pânico moral que foi construído lá no passado ainda reverbera de forma muito forte hoje. Deixando um legado bem complicado. Sim, fazendo com que a simples palavra ateu seja tratada como um grande tabu na nossa mídia moderna, um fenômeno que é explorado a fundo e de forma muito lógica pelos livros do Jorge Guerra Pires. O que nos leva, eu acho, a um pensamento provocativo final para a gente encerrar e para quem está escutando levar para reflexão. Manda. O texto mostrou como o cinema de terror dos anos 60 e os institutos de propaganda criaram um espantalho moral perfeito para controlar a época. Eles apontavam para o Zé do Caixão e diziam para ter medo dele. Para não olhar para o porão da ditadura. Exatamente. Hoje, as telas são outras. Com a onipresença da internet, os algoritmos operando o tempo todo para nos manter engajados e a inteligência artificial moldando ativamente os nossos medos diários nos feeds das redes sociais, quem ou o que são os novos Zés do Caixão? Nossa, pesada essa pergunta. Quais são os monstros virtuais, as ameaças, muitas vezes irreais, que a sociedade moderna está sendo condicionada a olhar na tela luminosa do celular, odiando com todas as forças, enquanto desvia o olhar dos verdadeiros problemas estruturais que continuam acontecendo nos bastidores do poder? O mecanismo não morreu, a gente só atualizou a tecnologia. Fica essa gigantesca reflexão para ecoar na mente de quem nos acompanhou. Fica o convite também para conferir as obras do autor e desafiar as próprias crenças e medos. Pessoal, muito obrigado pela companhia em mais essa jornada fascinante por esse material. E continuem curiosos, continuem buscando sempre múltiplas perspectivas para não cair nas armadilhas dos algoritmos. É isso aí, até o próximo encontro.